Codicilo. Codicilo, nome estranho, né? Soa assim tanto quanto, né? O que é isso? O que é codicilo? O que isso aí tá ligado à sucessão testamentária? Tanto que na unidade 9, eu começo falando ali da figura do codicilo. Olha só, a conceituação pelo 1881. Toda pessoa capaz de testar, e aí a gente já analisou, né, a capacidade para testar, lembra, 16 anos, poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro. Se eu quero ser cremado, como que eu quero que seja meu enterro. É meio fúnebre isso, né? Mas é interessante. É interessante. Por que não falar sobre isso? Né? Ah, não quero que tenha velório. Tem uma tia minha que falou, não, deixou escrito que não queria que tivesse velório. Outros fazem festa, cada um, né? Ou não quero ser enterrado, quero ser cremado. Então, então poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas, por exemplo, quero deixar aquele meu anel, aquela minha bijuteria que não vale nada para fulano, né? Pouca monta, não tem valor, assim, o valor é mais sentimental do que tudo. Ou deixar para pessoas determinadas ou indeterminadas aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas, joias de pouco valor de seu uso pessoal, né? Interessante isso, tá? Olha só, aqui não tem tanta formalidade, é muito diferente do testamento, porque se a gente parar para pensar, o codicilo ele tem uma forma simplificada. Basta, né, que o seu autor redija um escrito particular, date e assine. Inclusive não tem presença de testemunhas, não exige formalidade isso daí, tá bem? Então aqui a lei não se refere expressamente à possibilidade do codicilo ser redigido de forma mecânica. A doutrina e a jurisprudência acaba até aceitando, tá? Aceitando. Deixa eu ver aqui. A capacidade do codicilo é a mesma para o testamento. Então, beleza. Olha lá o 1882. Os atos a que se refere ao artigo antecedente, salvo o direito de terceiro, valerão como codicilos, deixam ou não testamento ao autor. Olha que interessante, porque se a gente pensar bem, o testamento e o codicilo, eles convivem ao mesmo tempo, conjuntamente. Não necessariamente, né, você fazer codicilo, você vai ter que ter um testamento, tá? Então, mesmo havendo um testamento, nada impede que haja ali a vontade deixada naquele codicilo. Perfeito? Agora, se você não quiser fazer um testamento, você pode fazer um codicilo e a princípio vai haver autonomia ali dos dois. Olha lá o 1883. Pelo modo estabelecido no artigo 1881, poder-se-ão nomear ou substituir os testamenteiros. Olha então que interessante isso daqui. Por meio de codicilo é possível nomear ou substituir testamenteiro. E assim, olha só, você pode determinar até por meio de sufrágios para sua alma, né? Se você vai querer missa de sétimo dia, celebrações religiosas, isso é interessante. A gente deveria parar para pensar um pouco mais sobre isso, ó, porque é o artigo 1000, tá lá no final do código. Olha lá o 1998. As despesas funerárias, 1998, as despesas funerárias, hajam ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança. Mas as de sufrágios por alma, né? Quero que reze uma missa, quero que faça aí uma... Né? Só obrigarão herança quando ordenadas em testamento ou codicilo. Perfeito? Esse é 1883. Olha lá, 1884, os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais e consideram-se revogados se havendo testamento posterior de qualquer natureza ele modificar. Então, se depois desse codicilo, né, da data dele, tiver um testamento que modifique essas ideias, ele vai ficar revogado, tá bem? Se o testamento se o testamento não modificar o codicilo ou não revogar, ele continua a conviver
testamento e codicilo. Perfeito? Igual a gente falou ali no 1882. E por fim, 1885, se estiver fechado o codicilo, abrir-se-á do mesmo modo que o testamento cerrado, tá? Olha só que a gente tem que parar para pensar que o codicilo não existe testemunha. E aí, vejam bem, o Código de Processo Virtual, o de 2015, ele aboliu o procedimento de confirmação do testamento particular por meio de testemunhas. Logo, eles acabaram extirpando esse equívoco aqui, tá? Então, aí, mesmo que o CPC de 2015, ele modificou lá a regra, né, do testamento particular, isso daqui não vai se estender a figura dos codicilos. Perfeito? Semana que vem a gente termina. Deixa eu mudar para o próximo.